Vamos falar sobre BPMN, a sigla que a gente já falou em algumas aulas, e eu quero detalhar um pouco mais esse conceito pelo motivo simples de que nós estamos chegando numa fase onde nós iremos iniciar o processo de desenho e modelagem de processos, né? E aí, por esse motivo, eu vou trazer conceitos aqui importantes. Esse material vai estar disponível para você, lógico, e você vai poder consultar. Então, eu vou. São questões aqui teóricas que envolvem alguns conceitos. Eu vou ler e a gente vai bater um papo aqui unilateral, né? O papo no sentido, eu vou tentar ser bem objetivo e tentar não confundir você na compreensão daquilo que a gente vai falar aqui. Então, um ponto importante, tá, que a gente quer trazer aqui é que de agora em diante a gente vai falar sobre coisas que vão entrar logo em seguida na ferramenta para a gente executar. Então, toda a estratégia que a gente construiu nas aulas anteriores serão finalizadas nos conceitos que falaremos sobre BPMN. Tá? E depois nós iremos para o Visage, que é a ferramenta que eu indiquei para vocês baixarem, para a gente fazer a navegação na ferramenta e automaticamente a construção de um fluxo, para que vocês entendam qual que é a dinâmica, né, da construção do fluxo. Ok? Então, bom, o conceito está aí na tela, que é o Business Process Modeling Notation, né? Que é uma notação gráfica que descreve as etapas de um processo de negócio. Então, é você colocar de uma forma gráfica, ou seja, demonstrada através de figuras, as etapas de um processo. Tá? Ela descreve o fluxo de ponta a ponta, ou seja, do início até o final, e foi projetada, né, especificamente para coordenar as sequências de processos e as mensagens que fluem entre os participantes, enfim. Por que a BPMN é importante? Tá? Por que é importante? No mundo dos negócios mudou. Tá? E aí, nos últimos anos, as empresas vêm trabalhando para que a dinâmica da construção dos processos sejam compreensivas para todas as partes. Por isso que, quando eu falei no início do nosso treinamento, que todo profissional deveria conhecer isso. E nós que estamos direcionando aqui para a equipe de DP e de RH, nós temos a facilidade de ter uma visão direcionada para um único ambiente ou para uma única área. Se a gente quiser dividir entre atividades de RH estratégico e DP, a gente pode colocar em duas áreas, vamos dizer assim. Então, você vai ver que os processos, depois de desenhados, eles ficam muito mais compreensíveis, principalmente envolvendo as áreas, as responsabilidades. Então, um processo de negócio abrange vários participantes, né? E a coordenação, que pode ser complexa. Então, até o BPMN não havia uma técnica de modelagem padrão desenvolvida que abordasse essas questões de você, de forma gráfica, desenhar um processo que fosse compreensível para todos que são participantes. Então, não existia. Foi aí que desenvolveram a BPMN, né? E os usuários, né? Uma notação que dá sentido, né? Quando você olha a notação, é um sinal que faz com que você, conhecendo o significado daquele sinal, entenda que naquela atividade pode ser uma atividade manual, que é uma atividade automática, uma atividade que envolve o usuário, uma atividade que envolve um script, é uma atividade que tem uma dependência de um processo de tempo, ela é comunicada por uma mensagem de envio ou de recebimento, enfim, fica tudo muito mais fácil. Então, a gente
ela veio, né, para beneficiar os usuários. Tá? E aí tem isso aí está escrito, ó, beneficiará os usuários de uma maneira semelhante a que a UML, que é um termo em inglês, né, traduzido para o português, é Linguagem de Modelagem Unificada. E aí, assim, ela padronizou, tá, o mundo da engenharia de software. Então, é importante por esse motivo, pela construção que ela dá de forma gráfica da compreensão, da construção e da compreensão de um processo padronizado em sua linguagem e na sua transmissão através da imagem. Bom, a quem se destina a BPMN? Quando a gente fala de BPMN, as pessoas não estão habituadas em ouvir isso dentro das empresas. Só empresas que implementam BPM, que têm profissionais de análise de processos, gestor de processos, controle de processos, que a gente já falou disso, desses conceitos nas aulas anteriores. Então, a BPMN era direcionada a um nível alto, né, de usuários dos negócios, e a um nível inferior dessa implementação. Os usuários devem ser capazes de entender facilmente um diagrama de processo. Então, é lógico que tudo que é novo precisa se tornar algo comum, algo natural. Então, para quem nunca viu o BPMN, à primeira vista, você vai identificar ali um quadrado que tem, é tipo uma piscina que tem várias raias, né? E cada raia corresponde a uma área. E cada área, toda a caixinha que entrar ali dentro daquela raia, automaticamente é de responsabilidade daquela raia. E aí nós vamos entrar nisso com detalhes. E você vai ver que o negócio não é tão complexo quanto, de repente, você ouvindo possa imaginar que seja. E aí, então, o implementador de processo deve ser capaz de adornar um diagrama de processo com mais detalhes para representar o processo de implementação física. Né? BPM é voltado para usuários, fornecedores, prestadores de serviço, que precisam comunicar processos de uma maneira padrão. Tá? Então, sucintamente, BPMN é uma notação gráfica que permite representar de forma padronizada todos os processos de uma organização. Então, isso aí é BPMN. Vamos passar. A notação BPMN especifica processos de negócio de um diagrama que é fácil de ler tanto para os usuários técnicos quanto para os usuários de negócio. Então, à medida que as pessoas vão sendo envolvidas, elas vão se adaptando à linguagem e depois fica tudo muito simples. E aprendeu aquilo ali, o teu processo está ali naquele meio, pronto. Cada um pega o seu processo, você não precisa ler processos de outras áreas, de outras... porque são as outras áreas que fazem as atividades das outras áreas. Então, a gente só precisa conhecer o nosso processo, dominar o nosso processo. A diagramação BPMN é intuitiva e permite representar detalhes complexos do processo. A simbologia BPMN serve como uma linguagem padrão, colocando fim na lacuna de comunicação entre modelagem do processo e execução. Então, quando você tem um desenho que é complexo de você entender, fica difícil você compreender a modelagem, ou seja, o desenho que fizeram, com a execução. A BPMN ela dá fluidez nessa compreensão. Por isso que é considerada hoje a linguagem franca de comunicação no mundo dos negócios. Okay. Bom, como a notação BPMN é realizada? Tá? Como é que ela é realizada? A linguagem, né, faz representar cada ação com um símbolo. A linguagem BPM faz o que ela faz é representar cada ação com um símbolo. Então, eu falei um pouquinho antes sobre isso. Então, cada símbolo tem um símbolo de uma mãozinha na caixinha da tarefa. É uma atividade manual. E aí tem o símbolo de a imagem de um bonequinho, tem envolvimento de um usuário. E assim sucessivamente. Então, vamos tornar um exemplo de um processo de admissão onde a área de recrutamento e seleção
comunica a apresentação do candidato aprovado. Okay? O processo de planejamento da admissão começa com essa informação e passa pelos trâmites da coleta de documento, encaminhado para exame médico, registro no sistema, gerando a documentação, assinatura contratual, arquivamento do dossiê, terminando com o encaminhamento para a integração, ou seja, o onboard. Cada um desses passos é a relação entre e a relação entre eles é representada no diagrama BPM por um símbolo. Tá? Nós vamos fazer isso depois para você entender. Fazendo com que o processo se torne padrão dentro da empresa e que seja entendido por todos. Como podemos identificar os tipos? Tá? São 4. 4 tipos de símbolos BPMN 2.0, tá? Referente aos elementos que representam o comportamento do processo. Então, primeiro, fluxo de objeto de fluxo, objeto de conexão, swim lanes e artefatos. Fique tranquilo, fique tranquila, que esses 4 elementos, né, símbolos, eles vão ser explicitados através do desenho. Então, o que é o objeto de fluxo? Não se preocupe com isso. Fique tranquilo. O que é objeto de conexão? Não, chega lá na hora, a gente vai fazer o desenho, vou pegar aqui, vou pegar o objeto de conexão. Tá vendo? Aqui, ó. Pum. Vou arrastar na área de desenho do fluxo, você vai ver que é bem tranquilo. Então, fica tranquilo. Swinglands, o que é Swinglands? Nunca vi, não sei falar inglês, fica tranquilo, você vai saber o que é. Tá bom? Artefatos. Então, aqui eu estou trazendo o conceito do todo. E a gente vai chegar na parte prática depois. Entenda em mais detalhes cada um deles e como fazer a modelagem de processo BPMN. Bom, os objetos de fluxo são divididos em 3 tipos. São eles: atividades, ou seja, o trabalho que é executado. Todo trabalho que é executado é uma atividade. Algo que é feito. Por exemplo, cotação do hotel, simbolizado por quadrados. Então, você vai ver no fluxo, você vai ver lá losango, você vai ver o quadrado e você vai ver círculo. Você viu um quadrado, você sabe que é uma atividade. Alguma ação tem que ser feita. Eventos. As ocorrências, algo que acontece. Por exemplo, o início de um processo. Okay? Processo de pedido de plano. Simboliza num círculo. Então, o evento ele é um círculo que ele inicia alguma coisa. E é um círculo quando ele termina alguma coisa. No meio entre o círculo de início e o círculo do final, você tem quadrado de atividades e você tem o losango, que é o gateway, que é o que vem embaixo. São as decisões, pontos de desvios que determinarão o caminho que o processo vai seguir. Ali é um ponto onde se faz uma pergunta. Se for sim, ele vai para um lugar. Se for não, ele vai para outro. Os gateways são vários, a gente vai falar sobre eles, mas a ideia é que você entenda o conceito do gateway, que é um objeto de decisão. Então, todas as vezes você chegou num processo, terminou uma atividade, logo em seguida vem uma pergunta, vem um ponto de checagem, de verificação, é um gateway que vai entrar. E ali você vai dizer, foi sim. A resposta foi sim. Então, ele segue um caminho. Foi não. Aí ele vai fazer uma outra trilha até que o processo chegue ao sim, novamente. Porque a ideia é que o sim continue até o processo até o final do processo. Okay? Então, o gateway é um ponto que determina o caminho, né, do processo. Por exemplo, a decisão de consolidar as informações, simbolizado por diamante. O símbolo que ele coloca é um losango que eles consideram como diamante. Sobre as swimlands, tá? Existem 2 tipos: piscinas e raias.
Piscinas representam o processo e participantes no processo. Então, você tem lá uma piscina que tem uma área. Que área é essa? RH. Piscina. A piscina é qual é o processo? Processo de admissão. Aí você tem várias raias ou várias piscinas e você tem, desculpa, você tem uma piscina e você tem várias raias, tá? Então a piscina ela é o processo. Então processo admissional, uma piscina, quadradão. Dentro dessa piscina você vai ter a raia RH, a raia DP, a raia candidato, o processo de admissão. Candidato, pode ter o fornecedor do exame médico, enfim, você pode ter várias raias ali que vão participar dentro dessa piscina. Então, as raias, cada piscina possui várias raias, que simbolizam os papéis, as áreas responsáveis do processo. Ok? Então, a piscina é o objeto inteiro do processo, e dentro dela você tem várias raias, como se fosse uma piscina de competição. Né? Ela é grandona, mas ela é dividida por aqueles divisores que ficam boiando na água, que vão fazendo o que é cada uma raia. Segundo o conceito de BPM, os artefatos trazem um maior conceito de detalhes ao diagrama, que permitem que informações extras sejam trazidas. Objeto de conexão. Objeto de conexão. Os objetos de conexão são uma simbologia do BPMN que precisa conectar-se entre si de alguma forma, e isso se dá através dos objetos de conexão. Aí, quais são esses objetos de conexão? Fluxo de sequência. Você deve estar pensando assim, meu Deus, que hora que isso vai acabar? Porque, assim, são muitos objetos, muitos elementos, muitas conexões, mas na hora que você vai para o desenho, as coisas vão fluir, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Nós vamos chegar lá. Conexões, então, fluxo de sequência mostra que em que ordem as atividades são executadas. Ou seja, o fluxo de sequência ele vai daqui para lá, ele tem que seguir. Se por acaso acontecer alguma coisa que tem que voltar, o fluxo vai mostrar a setinha, na ponta da setinha vai estar com a seta apontando para o lado de lá. Mas o fluxo vai sempre estar na direção de sequencial, né, de dar continuidade àquele processo. Se você chegar no final da raia e não tem mais espaço, aí o que você faz? Você continua o processo voltando, mas o fluxo continua com a seta apontando para lá. Tá? Então, é isso. Fluxo de mensagem indica quais mensagens que fluem entre dois processos na piscina ali. E é representada por uma linha trastejada, um círculo aberto e uma seta aberta no fim. Aí, depois, quando a gente chegar lá, você vai ver isso aí também. Associação conecta os artefatos aos objetos do fluxo e é simbolizado por uma linha trastejada. Então, quando você tem um artefato, por exemplo, você quer deixar um objeto de aviso. É uma informação que vai estar vinculada àquela atividade. Tá? Aí vai ter uma linha pontilhada, uma linha trastejada, que vai ligar a atividade àquele aviso. Então, é a associação que a gente está falando. Artefatos. Os artefatos são utilizados para agregar documentação visual ao diagrama. Um dos elementos do BPMN são os objetos de dados que descrevem como os dados podem ser manipulados. Podem ser saída, entrada, data store e data objeto. Tá? Principais símbolos utilizados, anotação. Vamos lá. Seria extremamente longo apresentar todos os ícones do BPMN. Tá bom? Por isso, vamos apresentar apenas alguns deles, dividido em 4 dos principais que são aplicados no desenho de BPMN. Eu vou parar aqui, para a aula não ficar muito longa. Okay? Vou parar aqui e nós vamos voltar para falar exatamente destes 4 tipos, tá? 4 tipos
de símbolos que a gente vai debater à frente. Vamos na próxima aula.